Eu quero te ensinar como você vai reprogramar a sua vida e se livrar da ansiedade, né? Então, por quê? Porque os nossos relacionamentos dia a dia, pessoais, interpessoais, amorosos, família, trabalho, enfim, tudo isso molda quem nós somos, né? O ambiente que a gente vive. Então, falar sobre a linguagem do amor é você conhecer o seu próximo, você conhecer marido, companheiro, namorado, irmã, pai, mãe, as pessoas com qual você se relaciona. Então, o tema de hoje é como sei a minha linguagem do amor. Eu vou entrar aqui direto no conteúdo, então eu acho bastante interessante como tem sugerido, né, pra vocês. Deixa eu só fixar aqui o tema. Como sei a minha linguagem do amor. Pra quem entrar. Como sei a minha linguagem. Oi, meu amor, tudo bem? Não, direto dos Estados Unidos. Raíssa. Peraí, fixar comentário. Tava prestando atenção. Como sei a minha linguagem do amor? Você vai amar essa live, vocês, né? Vão amar. Quando sabemos como nos agradamos e agradamos o outro, tudo passa a ficar mais fácil. Afinal de contas, se a gente está se agradando e agradando o outro e está consciente disso, então o nosso relacionamento vai fluir muito melhor. E a linguagem do amor é para isso. Pra gente conseguir saber como que agrada, né? Eu até vou citar um exemplo. Às vezes, vamos supor assim, eu vou visitar, pegar a Raíssa que tá aqui já, né? Às vezes eu vou visitar a Raíssa e eu sei, descubro, inclusive depois que você descobrir, Raíssa, me manda aí qual que é a sua, porque eu vou ficar muito curiosa, amiga, eu quero saber. Qual que é a linguagem do amor da Raíssa? A linguagem do amor dela dentre essas 5 que eu vou citar é a X. Eu vou saber como agradar ela, porque às vezes o que eu faço pro outro correspondendo à minha linguagem do amor não é a do outro, então eu não agrado ele. É como aquele exemplo que eu disse, né, sobre eu falar com um alemão português, a pessoa vai olhar pra minha cara e falar, não tô entendendo nada. Então quando a gente sabe, né, a nossa linguagem do amor, a gente consegue ter uma comunicação melhor, né? Então, vamos lá, eu sugiro que você pegue um papel e uma caneta pra você anotar e de repente colocar alguns pontos específicos aí, né, que você acredita que seja bem-vinda, você está entrando, meu pai, você entrou. Antes eu quero que vocês entendam de onde surgiu essa técnica da linguagem do amor. Foi o Dr. Gary Chapman, né, um antropólogo e autor do livro 5 Linguagens do Amor. Se vocês não leram, eu sugiro que leiam. Tem livro dele, né, que é esse, 5 Linguagens do Amor, é voltado para adolescentes, voltado para casais, voltado para adultos. E também ele, audiobook, né, tem audiobook. Então já na live de ontem eu falei sobre como eu estudo e quais os aplicativos que eu utilizo também que dá para ser utilizado. Acho que é bem interessante. As 5 linguagens básicas que ele explica que é expressado e compreendido. Então que cada um tem a sua forma de amar. Eu vou citar agora as 5 e eu vou explicar um pouquinho sobre elas. Então, primeiro de tudo, eu sugiro que você identifique a sua e aí depois você identificar a linguagem do amor das pessoas que estão convivendo com você. Porque aí fica mais fácil de você saber como agradar e também a pessoa vai saber como ser agradado, né? Temos as 5 linguagens. Uma delas, a primeira é palavras de afirmação. Então tem gente, a Camila tem essa linguagem do amor. Eu posso ter a primeira linguagem e posso ter o aporte, que é a mesma coisa dos temperamentos. Então a primeira linguagem do amor da Camila é palavras de afirmação. Então tudo que ela faz, ela gosta de ser reconhecida. Então se ela faz alguma coisa, eu tenho que chegar e falar assim, nossa Camila, como você fez bem, nossa, estava muito bom. Tipo uma janta, por exemplo. Nossa, sua janta estava ótima. Aquele recebimento dessa palavra de afirmação para ela é a forma que ela expressa o amor dela. Ela faz algo para alguém e espera receber essa afirmação, se a pessoa gostou, se a pessoa não gostou. Então, para uma pessoa que tem a linguagem do amor como palavras de afirmação, eu posso chegar como presente para ela que ela não vai se sentir tão feliz quanto eu afirmar que algo que ela fez estava muito bom. Então, quando ela vende alguma coisa ou quando ela faz alguma coisa, ela vai esperar primeiramente que eu elogie ela com palavras de afirmação, diferente de mim. A minha linguagem do amor é qualidade de tempo, né? Então, a minha primeira é qualidade de tempo. Então, se meu tempo, eu já falei várias vezes que é preciosíssimo. Então, quando eu dou meu tempo para alguém, é a maior forma de expressar o meu amor possível. Então, pode ser que eu não tenha esse hábito de chegar, abraçar, que é a que a Camila reclama. Nossa, abraça, né? Porque o segundo aporte dela é o toque físico. Então, ela às vezes chega e abraça, não, fala, Camila, né? Eu tô aqui e tal. Então, tipo, quer dizer, a minha forma genuína de expressar é
no qualidade de tempo. Dedicação, ainda que eu vá assistir TV, o Lorival sabe disso, né? Eu acho que o dele também é. De assistir TV, de estar junto. Por quê? Porque o nosso tempo é muito precioso. A gente acredita que o nosso tempo ele não pode ser jogado fora em determinada nenhuma circunstância. Então, a minha maior forma de expressar o meu amor é quando eu vou doar o meu tempo para você. Que seja numa ligação, que seja num cafezinho, que seja assistindo um filme. Então, se a pessoa faz isso para mim, eu me sinto muito feliz, né? Então ela não precisa chegar com presente, mas se ela falar, Paulinha, senta aqui, vamos conversar um pouco, ela tá me entregando a minha linguagem do amor. Então a comunicação que ela faz comigo, essa troca, é a forma mais genuína que eu vou sentir de estar feliz. Então, recapitulando, a primeira forma de linguagem de amor que eu falei aqui é a palavra de afirmação. Então busca, vou explicar um pouquinho, depois vou falar como que é um exercício que você pode fazer para você descobrir qual que é a sua e qual que é, de repente, do seu parceiro, do seu filho, de sua mãe, do seu irmão, do seu pai, enfim. A terceira linguagem do amor é presentes. Então tá, o que menos importa quando eu falo em relação a presentes é o valor financeiro. A pessoa, eu tenho uma prima minha que eu acredito muito, né, que a linguagem do amor dela desde sempre é presente. Mas não é o presente. Se você chegar a entregar isso pra ela, ela fica com uma felicidade que você fala, meu Deus, né? Tipo, não custou nada. E eu lembrei, mas é pelo fato da lembrança, né? De você entregar um presente pra pessoa e lembrar dela. E ela se sente extremamente feliz, agradecida, e você tá falando a linguagem do amor dela. Então, o presente para essa pessoa pode ser o aporte, você vai prestar atenção assim que eu ensinar o exercício, que a linguagem do amor dela é ganhar presente. E lembrando, que menos importa é essa questão do valor financeiro. Então, se você entrega uma flor arrancada na rua, você fala, gente, mas ela vai pensar o seguinte, nossa, mas ela teve o trabalho de ir comprar um clips pra mim. Nossa, mas ela teve o trabalho de arrancar uma flor da rua e trazer pra mim. Aí você fala, nossa, mas parece ser muito pouco. Mas lembrando que a sua linguagem pode ser atípica e diferente da dela. Se a linguagem dela for o presente, ela vai se sentir muito feliz. A linguagem do amor, minha mãe acabou de entrar aí, é também gesto de serviços. Por quê? O que você fala muito mais alto do que qualquer palavra. Então, tipo assim, minha mãe, se chega lá, ela é muito, muito proativa, né? Ela gosta de fazer janta, ela pode estar muito cansada, mas ela vai fazer com muito gosto, recepcionar bem, faz uma comida gostosa. Isso vocês percebem aqui, até porque eu posto bastante isso nos stories, né? Quando eu vou lá almoçar. Então, a linguagem do amor dela é expressada dessa maneira, de fazer algo que é gostoso, que agrada. Então, essa gestão de serviços, de arrumar um quarto quando você vai dormir, de fazer questão de mostrar que tá tudo certinho, arrumadinho, de lavar uma louça. Essa é a quarta linguagem do amor, que é dessas pessoas. Então, vai prestando atenção nisso que eu tô falando, para você conseguir assimilar o que a pessoa faz. Nossa, mas ela fica feliz realmente com pouco. Não, nossa, mas ela fica super feliz quando alguém vai jantar em casa. Não, mas ela fica super feliz quando eu tiro um tempinho pra ficar com ela. Então você começa a prestar atenção que a linguagem do amor dela principal, né, porque a gente pode chegar até 3 graus aí, é essa questão de gestão de tempo ou gesto de serviços. Lembrando, a gente falou aqui sobre a gestão de tempo, né, qualidade de tempo, presente, gesto de serviço e palavras de afirmação. E a última é o toque físico. Então, meu cunhado tem, né, a sua primeira linguagem do amor é o toque físico. Já viu aquelas pessoas que às vezes bate aqui no seu ombro e falam, ai, você tá bem, né? Ou gosta de abraçar, e quando abraça, né? Da Camila Laporte é o toque físico. Abraça, beija, né? Às vezes vai falar com você, passa a mão no cabelo, fica toda hora, ou entra no carro, coloca sua mão na perna. A linguagem de amor dessa pessoa é o toque físico. Então, quanto mais você chega e fala, e aí, tudo bem? Quando você chega na pessoa, vamos supor assim, eu não sou do toque físico, mas eu sabendo que a pessoa que tá se relacionando comigo, ou minha irmã, meu cunhado, é do toque físico, eu faço questão. Por quê? Porque ela sente, né? Ela sente esse aconchego, né? Minha mãe falou, você recebe também muito bem em sua casa. Sim, a minha qualidade de tempo e meu aporte seria essa gestão de serviços, e um terceiro seria presente, porque eu gosto de fazer isso para as pessoas, né? E lembrando que não é sobre valor financeiro, e sim sobre você lembrar o objeto e entregar isso para a pessoa. Então, o beijo, o abraço, né? Pôr essa mão no ombro, o toque físico em si, a pessoa vai se sentir amada. Então, quando eu sei qual é a linguagem do amor do outro, eu passo a fazer aquilo, por mais que não seja o meu, mas eu tô me comunicando com o outro, e eu passo a ter muito mais do outro do que você pode imaginar. Agora, como que eu vou descobrir, né? Você vai descobrir a sua primeira linguagem do amor.
Bom, primeiro você define aí um personagem, ou eu vou definir meu marido, vou pegar meu marido, ou meu filho, quem você quiser. Você vai definir quem é essa pessoa que você vai sugerir que nós vamos usar como exemplo que faz as coisas para você. Eu coloquei aqui nas minhas anotações, por exemplo, o meu marido. O meu marido ou o meu namorado, eu tô sugerindo aqui para vocês, tá? O meu marido, você vai colocar assim, essa é uma pergunta número 1. O que meu marido faz ou deixa de fazer que mais me magoa? Por exemplo, vou trazer um exemplo que é mais fácil. Ele não lava a louça. Ele não me traz uma rosa. Nossa, fulano me dá um presente. Chega no dia de tal. A gente tem que entender que a forma de amar das pessoas são diferentes. E às vezes, o fato das mulheres reclamar muito que os homens não levam presente. Mas não me dá uma flor no dia do meu aniversário, no dia do nosso aniversário do casamento. Primeiro que o homem não se apega tanto à data. Haja visto que o cérebro da mulher e do homem são diferentes. Então, quando a gente passa a entender isso, a gente passa a compreender mais as pessoas com quais nós nos relacionamos. Então, o homem tende a ser mais objetivo e a mulher é mais emotiva, né? Então, assim, mas tem homens que são tudo bem, são recessões, e que quando a pessoa entende que aquele para ela levar uma rosa, que seja um buquê no dia do aniversário, faz muito efeito, tem gente que faz questão. Mas tem muito homem que não tem esse perfil. E aí a gente fala sobre a linguagem do amor, a gente fala sobre temperamentos, porque aí tem gente que é colérico, tem gente que é fleumático, tem gente que é sanguíneo e tem gente que é melancólico. Então tudo isso aqui que eu tô falando pra vocês em sequenciais nessas lives, é pra você ir descobrindo e melhorando o seu relacionamento. O Gary, por exemplo, Chapman, que é o autor do livro As 5 Linguagens do Amor, ele trabalhou muito com relacionamentos e conseguindo resgatar relacionamentos falidos, justamente, e conseguiu entender qual que é essa comunicação, porque as pessoas reclamavam demais dos seus parceiros e não só parceiros, mas aqui no caso ele fala sobre parceiros. Por quê? Porque tinha essa comunicação de forma desviada, digamos assim. Por quê? Porque não sabia como agradar o outro. Mas tudo que eu faço não agrada. Tudo bem, se você tá fazendo algo que não é a linguagem do amor dela, desculpe, mas você não vai agradar e vai continuar a reclamação. Então, percebem que tem muitos casais que reclamam, né, dessa questão de mas eu faço e não agrada. Não vai agradar se você não estiver se comunicando direito. É a mesma coisa eu falar assim, eu tô com sede, me traz água. A pessoa vem me trazer suco. Eu falo, não, mas eu quero água. A pessoa fala, Eu falo, quero água. A pessoa vem e me traz refrigerante. Eu falo, não, eu quero água. E aí eu começo a me irritar, levanto e pego água. Você entende que a comunicação não consegue ser de forma muito clara. E a mesma coisa é nesse exemplo, nessa primeira questão que eu tô colocando aqui. O que o meu marido, a pessoa que eu tô relacionando, meu filho faz ou deixa de fazer que mais me magoa. Então, exemplo, não lava a louça, não me traz uma rosa, não me diz que a janta ficou boa. Percebe que eu vou estar colocando aqui, todas as linguagens do amor. Ele não assiste filme comigo. O oposto disso provavelmente é a sua linguagem. Então, assim, a minha linguagem é a gestão de tempo, né? Então, essa questão de eu ficar, né, doar o meu tempo. Doar o meu tempo, né, com as pessoas, que é a minha qualidade de tempo. Então, por exemplo, aqui nesses exemplos, eu já fui colocando para vocês todas as questões na linguagem do amor. Por exemplo, ele não lava a louça. Ou seja, quando eu falo isso, reclamando que ele não lava a louça, eu tô querendo dizer para ele, olha, minha linguagem de amor aqui é gesto de serviços, tá? E aí, então, você já sabe que sua linguagem de amor é gesto de serviços, se isso te afeta bastante. Paula, mas... eu acho que mas anota aí. Pode ser que seja um aporte. Então, se você acha que é um aporte, deixa aí que eu vou te dar mais exemplos para você conseguir chegar mais a fundo em qual que é a sua primeira linguagem, tá? Mas ele não me traz uma rosa. Nossa, isso eu reclamo com muita frequência. Vai pondo na balança. Se eu reclamo com mais frequência que ele não me dá um nada, não me dá um... Eu não tô reclamando. Às vezes a gente fala assim, mas eu não tô reclamando. Eu tô falando pra me dar um botão, né? A gente escuta muito mulher falar isso. Então já anota aí que isso pesa mais do que ele deixar de lavar a louça. Sinal que a sua linguagem de amor é presente, né? Mas ele não me diz que a janta ficou boa. Nossa, eu faço com tanto carinho e ele não me fala nada. Então, pressupõe que a sua linguagem do amor seja palavras de afirmação. Aí, ele não assiste filme comigo. Não tenho tempo para as crianças, não tenho tempo para fazer X, não tenho tempo para fazer Y. Toda vez me leva para tomar um sorvete. Pressupõe que a sua primeira linguagem do amor seja a qualidade de tempo, assim como a minha. Mas ele... eu faço as coisas, não me fala nada. Ou
eu faço a janta, ele não afirma palavras. Eu acho que já deu para entender bem esse contexto, né? Que as palavras, as 5, né, linguagens do amor que eu acabei de falar aqui, pode ser que a sua primeira seja X. Se você acha, né, você vai pôr na balança, se você acha que outras coisas, né, que eu acabei de citando um exemplo aqui, pesam mais, vai anotando aí. A segunda questão, o que mais você pede para o seu marido? Aquilo que você mais requisita dele, provavelmente o que faz você se sentir amada. Eu peço meu marido não deixar a toalha em cima da cama. Eu peço meu marido para toda vez que ele sai do banheiro colocar o tapete no lugar. Eu peço meu marido toda vez que ele... voltou aqui. Eu peço meu marido toda vez que ele sai da mesa tirar o prato ou colocar o copo no lugar. Então, pressupõe que a sua linguagem do amor seja gesto de serviços. Eu peço meu marido, pelo menos para ele ter um tempo, quando ele for jantar, sentar na mesa e conversar comigo. Pressupõe que a sua linguagem de amor seja qualidade de tempo. Então, eu reclamo muito assim, às vezes, meu tempo é minha preciosidade. Então, como eu já disse aqui, então como eu fico muito com essa questão de quando eu dou o meu tempo para a pessoa, eu estou dando o meu amor genuíno para ela, então ela já sabe, nossa, a Paula é muito corrida, né? Então, quando ela tem um tempo, é sinal de que eu estou entregando todo o meu amor para a pessoa. Então, o que você mais pede para o seu marido, você já junta com essa questão acima que eu acabei de falar, que meu marido faz ou deixa de fazer, que mais me magoa. Segundo, o que você mais pede pro seu marido? Peço para ele trazer, pelo menos lembrar do nosso aniversário de casamento e trazer um botão, pressupõe que a sua linguagem de amor seja presente. 3. Qual a forma mais frequente de você expressar o amor a seu marido? Ou filho, eu tô falando no contexto geral. Expressar as pessoas. Eu trouxe o marido como personagem, tá? Então, falo expressar de maneira geral. Qual a forma mais frequente de você expressar amor? Essa pode ser uma indicação de que através da mesma você também se sentiria amado, como eu disse aqui. Então a minha linguagem de amor, como é qualidade de tempo, então quando a pessoa me entrega isso, ela tá falando, ela tá se comunicando exatamente como eu quero. Então mas se a pessoa traz presente e não te agrada? Agrada, com certeza. Mas me agradaria ainda mais se ela me desse o tempo dela. Mas a pessoa tira o prato da mesa, ela não te agrada? Talvez pra gente, que não é a linguagem do amor, tipo, foi uma obrigação, né? Tipo, comeu e tem que tirar. Então, vocês entendem que a comunicação fica um pouco deturpada quando eu não consigo entender qual que é a minha e nem qual que é do outro? E aí, quando eu passo a entender isso, eu passo a respeitar o que o outro sente. Porque nós não somos seres humanos iguais. Nós nascemos podemos ser criados pelos meus pais, pelo menos nós somos totalmente diferentes. E a nossa percepção criada do mundo e daquilo que nos envolta é completamente oposta, é diferente. Então, por isso que relacionamento realmente é muito difícil. Por quê? Porque a gente acaba não conseguindo falar essa mesma língua por falta de autoconhecimento. A linguagem do amor que você demonstra é a mesma que você gosta de receber exatamente. É o que a gente fala muito sobre essa questão de neurônio espelho. Então, a questão de que aquilo que eu falo, eu projeto no outro, aí aqui talvez entraria um pouquinho, né? Eu falaria um pouco além, mas assim, aquilo que eu quero e projeto no outro é aquilo que eu gosto pra mim. Então, é por isso que eu falo dessa questão do neurônio espelho. Então, qual a forma mais frequente de você expressar no amor ao seu marido? Essa pode ser uma indicação muito forte de que através da mesma você também se sentiria amada. Agora, a última, né, e quarta pergunta. Que tipo de marido seria? Que tipo de namorado? Que tipo de pessoa seria melhor pra mim? Né? Que tipo de filho seria o filho ideal? Aqui é pra você projetar o ideal e não o real, tá? Então, assim, se fosse possível você ter um namorado, se fosse possível você ter um filho, se fosse possível você ter uma irmã, aqui você projeta qualquer personagem. Se fosse possível você ter uma pessoa ao seu lado, como ela seria? A imagem que você projeta, que eu acabei de falar ali, ó, a imagem que você projeta da pessoa ideal pode ser uma forte indício, uma dica que seja a sua primeira linguagem do amor. Então, se você, recapitulando, a gente está falando aqui de 5 linguagens, né? Presente, qualidade de tempo, gestos, serviços, palavras de afirmação e toque físico.
Então, se eu gosto muito se eu percebo que a pessoa, às vezes tem gente que fala, nossa, mas eu me irrito porque fulano fica me tocando demais, provavelmente essa é a linguagem do amor dele ou dela. E se você corresponder dessa mesma proporção, por mais que eu não goste, ai, Paulo, mas eu não gosto, tudo bem. Aqui nós estamos falando para você agradar a pessoa que você tá querendo, né, agradar. E aquilo que eu falo, quando a gente aprende a se comunicar dessa maneira, né, entendendo o outro, entendendo os meus sentimentos, entendendo os sentimentos do outro, a relação passa a se ficar mais fluida e mais aconchegante e gostosa de se viver. Né? Não necessariamente que você precisa se anular, mas eu falo assim, quando você se envolve num relacionamento, quando você casa e se relaciona para fazer o outro feliz. E aí isso tem que ser bem conversado e você conhecer alguém dessa mesma proporção que também fala do mesmo jeito, eu me relaciono para o outro me fazer feliz. Porque quando eu entendo isso, e é uma soma de relacionamento, a gente passa a entender que eu não estou me anulando, mas eu estou numa relação para fazer dar certo. Porque não faz sentido, às vezes a gente está numa relação, e eu não falo só de relacionamento amoroso, mas principalmente de tentar fazer essa relação dar certo e olhar para o outro com um olhar de empatia. Por quê? Porque sim, isso vai pesar e quanto mais eu consigo, quanto mais, né, no começo tudo é doce, mas depois a relação passa a ser uma decisão. E quando eu decido estar com alguém, é porque eu decido fazer essa pessoa feliz. Então eu decido olhar para ela com um olhar mais empático e eu decido conhecê-la também. Então, com o passar do tempo, às vezes a gente sofre com ansiedade. Ai, fulano não me manda mensagem. Nossa, pelo amor, às vezes a linguagem do amor dele é a presença, é uma pessoa extremamente presente. E quando ele está nessa presença, ele consegue exacerbar mais alguma dessas linguagens que eu disse, porque não é o perfil dele a tecnologia. Então, se pega uma pessoa assim como eu, sou muito da tecnologia e gosto de falar sempre, estar sempre no celular, e a linguagem do amor da pessoa for oposta, eu vou sofrer com uma grave ansiedade quanto a isso, porque eu não compreendo qual que é a linguagem do amor do outro. E grandes relacionamentos que poderiam dar certo, eu falo grandes porque poderiam sim dar certo, acaba não dando certo, justamente porque eu não faço questão de conhecer o outro. E aí entra naquela questão de... eu olho na internet e vejo várias dicas de relacionamento e que as pessoas têm que entender que eu preciso ficar sem responder a pessoa para ela vir falar comigo. Não, as coisas não funcionam assim. A gente precisa aqui entender que nós somos seres únicos, volto a falar, e que cada um tem a sua maneira de expressar aquilo que ama. Então eu até coloquei uma frase aqui, ó, só se sabe amar o próximo quando a gente ama nós mesmos. E eu já disse aqui, né, sobre isso. Nos permitimos estar com alguém para fazer esse alguém feliz. E isso tudo é uma troca. Então, recapitulando, né, só pra gente encerrar essa linha de raciocínio, o que meu marido faz, eu deixo de fazer que isso me magoa. O que mais você pede pro seu marido, aquilo que você mais requisita dele, provavelmente é a sua linguagem do amor, é que você se sente mais amada. Qual a forma mais frequente de você expressar amor ao seu marido? E que tipo de marido seria melhor pra mim? Tá, vou sugerir até uma brincadeira que a gente chama, essa brincadeira eu acabei, até que enfim, né? Ai, meu Deus. Essa brincadeira chama checagem do tanque. Eu achei muito sensacional, porque quando eu aprendi nessa minha imersão que eu fiz, né? Isso já tem uns 6 ou 7 anos, nesse curso de coaching, eu achei sensacional, porque nada vale, assim, às vezes a gente aprender e não praticar. Eu acho que tá entrando aqui. Eu acho que essa prática que leva ao campo de batalha é o que nos leva à perfeição, né? De fazer as coisas. Então, essa brincadeira que a gente chama de checagem do tanque é sugerido você fazer quantas vezes você quiser, mas pelo menos 2 vezes na semana, tá? Então, pra quem entrou aí, a gente tava falando sobre a linguagem do amor, eu deixei outra live salva, onde eu ensinei e falei bastante sobre. Então, tá bem interessante mesmo, né? Para você aprender a se relacionar melhor com as pessoas, não só relacionamento amoroso, mas principalmente e com a sua família, enfim. Bom, eu sugiro então essa brincadeira chamada checagem do tanque 2 vezes por semana. Chama a família, né? Então, assim, mas é só eu e meu marido. Tá, aquilo que a quem você considera como família. E ao chegar em casa, estarem todos juntos, pode ser no jantar ou no almoço, quando vocês estiverem juntos. Em uma escala de 0 a 10 e pergunte isso para um, perguntando para o outro, né? Eu tava falando aqui, né, a Angel tava desde o início lá, que é uma brincadeira que eu sugiro fazer com aquilo que é família. Por exemplo, pegar a Angel como exemplo, ela só ela e o marido dela, então o marido dela é a família dela. E ela pode fazer isso 2 vezes por semana, ou quem esteja assistindo, pode fazer isso 2 vezes por semana.
você senta na hora de jantar e tal e fala, ó, em uma escala de 0 a 10, como tá seu tanque de amor hoje? Aí a pessoa fala, oi? Não, você fala assim, ó, depois que você aprendeu, você descobriu a sua linguagem do amor, você já sugeriu isso pro parceiro, pro seu filho e tal. Fulana, como que tá seu tanque de amor hoje? Ai, não tô muito bem hoje não. Ai, não sei, acordei meio mal hoje. Tá, e aí você sabe qual que é a linguagem de amor dela? Amanhã você faz algo que vai impactar essa linguagem do amor dela. Então, por exemplo, assim, ó, eu não acordei bem hoje, né? Então, vamos supor assim, ó, ou a Camila não acordou bem hoje. Aí eu chego nela e falo assim, viu, você tá tão linda hoje. Oi? É, você tá linda hoje. Daqui a pouco passa falando, nossa, mas você fez tão bem o negócio lá, parabéns, viu? Você já começa a colocar essa checagem dentro do tanque, você já começa a encher esse tanque de amor da pessoa. Então, sempre que você fizer essa pergunta, a pessoa, você não tá bem? Você sabendo a linguagem do amor dela, aplica aquilo que você já conhece sobre o outro de modo frequente. Principalmente, você ter essa atividade umas 2 vezes na semana para você conseguir aumentar esse tanque de amor. Então, fazer essa pergunta, numa escala de 0 a 10, para você conseguir ter uma noção. Mesmo que a pessoa não fale, você conseguiu perceber isso, é muito interessante você, e plausível, né? Você fazer isso de modo surpresa, né? Surpreender a pessoa. E aí, você pode até perguntar para ela, mas o que eu posso fazer para ajudar, que vai ajudar a encher o seu tanque? Aí você vai falar assim, mas eu queria tanto bombom, mas eu queria tanto X, eu queria tanto Y. Então, você descobrindo isso, fica mais fácil de você conseguir agradar. Ouvir isso em seu marido, eu até coloquei aqui, ouvir isso, né, em um dia de seu marido, sabendo a sua linguagem, pode lhe dar uma rosa, ou falar, vamos assistir um filme, vem aqui comigo, vamos assistir um filme hoje, né? Eu acho isso fantástico. Então, quando minha irmã, minha mãe falam assim, vamos assistir um filme, ela tá falando assim, direto e reto com a minha linguagem de amor. Por quê? Porque a minha qualidade de tempo é preciosa. Então, quando ela faz isso, ela tá me entregando aquilo que eu mais gosto. Só se sabe amar o próximo, como eu falei, quando amamos a nós mesmos. Eu já disse aqui. Nos permitimos estar com alguém para fazer alguém feliz. Como eu coloquei, a linguagem de amor ultrapassa os limites. E essa frase eu vou colocar agora lá no Instagram. E se você assistiu a live e gostou disso, eu fico muito feliz se você compartilhar, ir lá e comentar e falar, Paula, eu descobri minha linguagem de amor é X. Eu acho muito fantástico, principalmente vocês que assistem live, de falar para mim qual que é a linguagem do amor. Da Angel, qualidade de tempo, porque seu tempo também é muito corrido, né, Angel? Então, você descobrir essa sua linguagem de amor e as pessoas entregar isso pra você é muito fantástico. E é incrível, porque vou citar aqui como exemplo a Angel. É uma pessoa que a gente conhece desde muitos anos, desde que está da infância, né, Angel? E eu sei que ela é uma pessoa extremamente corrida. E o carinho nosso é tão recíproco e tão grande que a gente não se fala todos os dias. Mas quando eu falo alguma coisa pra ela, eu tenho um carinho tão genuíno por ela que eu consigo sentir que é recíproco. Eu consigo sentir que é verdadeiro, que é de forma muito genuína. E quando eu preciso de alguma coisa, ela não vai falar assim, nossa, mas a Paula vem falar comigo quando ela precisa. Não, porque ela sabe que é bate e volta, um bumerangue. Então, quando ela precisar de mim, eu também estou aqui e entregue esse carinho da mesma proporção. E isso que é interessante. Por quê? Porque além de tudo é uma pessoa muito bem desenvolvida, muito bem madura, né? Uma pessoa que tem a linhagem, né, tá muito alinhado o seu autoconhecimento e ela consegue trazer isso com clareza, né? Estamos conversando de adultos para adultos com suas respectivas linguagens de amor. Então isso é muito interessante, né? Eu acho que essa troca é muito... como que eu posso falar? Engrandece muito a relação também de amizade. E aí eu desenvolvi essa frase, né? A linguagem do amor ultrapassa os limites da desenvolvi, né? Eu encontrei e adaptei ela na internet. A linguagem do amor ultrapassa os limites da ignorância e da sabedoria. Então, aquele que se acha muito sábio ou aquele que se acha muito ignorante, quando a gente fala da linguagem do amor, não existe esses extremos, né? Então, ele ultrapassa o limite da ignorância e também da sabedoria. Essa frase eu vou colocar agora lá nos stories e também no Instagram. Se você assistiu a live, eu vou ficar muito feliz de você compartilhar ou pelo menos lá comentar, que nem a Índia colocou aqui. Fiquei muito feliz de saber qual que é a linguagem de amor dela, né? Que é a qualidade de tempo. Se vocês quiserem me contar, eu também vou ficar muito feliz. Não se esqueça, inclusive amanhã eu já defini o tema da live. Essa semana, na verdade, eu já defini, então eu vou falar sobre os 5 P's especiais que mudaram a minha vida, os 5 porquês, né? Então, todas essas lives eu quero trazer um modo mais didático, né? Pra vocês aprendendo e como eu descobri isso nessa questão do autoconhecimento. E também, deixa eu só entrar aqui pra falar. Eu vou pegar uma sequência de lives na semana que vem só sobre ansiedade
e vou colocar uns stories daqui a pouco só sobre ansiedade e sobre quais são os seus transtornos, porque quando a gente fala de ansiedade fica muito subjetivo. Então, eu vou falar sobre esse leque, né? Que é sobre o transtorno obsessivo, transtorno de estresse pós-traumático autêntico. A gente vai falar sobre súbitos de ansiedade, né? Que não é um transtorno de ansiedade, são crises, né? Passageiras de ansiedade que pode vir a se agravar para um transtorno, né, de ansiedade. A gente fala sobre o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Então, assim, tem várias vertentes. E aí, que as pessoas que sofrem hoje, né? Em 10 anos a gente aumentou isso para quase 3/4 da população que sofrem com isso. Em 2011 a gente tinha aí a faixa de 25%, ou seja, 1/4 da população. Então a gente vai falar muito sobre ansiedade. Eu fiz um estudo super fantástico sobre isso hoje e eu quero adentrar isso mais na semana que vem. Pegando já no gatilho para falar sobre a live de amanhã, a gente vai falar como você ouve as pessoas. Então eu vou trazer esse exercício didático e como que é o seu ouvido. Você é um ouvinte crítico, empático, ou focado na solução, um ouvinte generoso. É muito interessante, porque quando você ouve seu marido, seu filho, as pessoas que você se relaciona, ou as pessoas mesmo que você não conhece, e você passa a entender como que é o seu ouvinte, porque às vezes eu sou ouvinte focado na solução. Às vezes alguém chega em mim e eu já falo, tá, e aí? O que você vai fazer? Isso talvez afeta o sentimento da pessoa ou o estado em que ela está. Então, aprendendo isso hoje, e eu consigo ter essa percepção, né, mais clara de quando a pessoa chega e como que é o ouvinte, eu tento ser mais empática e mais generosa, trabalhando esses outros meus lados.